Eida, a Lívia Bailão, nossa parceira também do Sistema Sagres, participa deste bate-papo. Primeiramente, eu quero cumprimentar então você, Vitor. Seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com a Lívia, e poder falar um pouco sobre esse assunto que me interessa tanto. Muito obrigado. Lívia, tudo bem com você? Boa tarde. Oi, Jéssica, boa tarde para você que está aí no estúdio. Um abraço para toda a equipe do Sistema Sagres, para o Vitor e também para os ouvintes, telespectadores e internautas da Sagres. Vitor, antes da gente contar um pouco sobre o tema central do livro, eu queria pedir para você compartilhar aqui para a gente o que te motivou a escrever o livro, como surgiu essa ideia, falar desse tema, sobre gerenciamento de gatilhos. Qual que é a história por trás desse livro? Ô, Jéssica, muito legal a sua pergunta. A motivação foi justamente quando eu assumi os meus primeiros cargos de liderança nas empresas pela qual passei, e aí eu comecei a sentir a necessidade de a gente aprimorar o gerenciamento, porque as decisões que eu comecei a tomar impactavam não só em mim, mas nas pessoas que estavam ao meu redor. E aí foi quando eu comecei a escrever e a me desenvolver nesse tema de gerenciamento, inclusive o gerenciamento de gatilhos, que é uma das ferramentas que eu cito no meu livro. Lívia? Nada como a nossa experiência pessoal, né, Vitor, para trazer para a gente aí essa bagagem e para a gente compartilhar as nossas vivências, né? E conta para nós esse termo antifrágil, né, que é aí que faz parte do título do seu livro. O que vem a ser alguém antifrágil? Legal, Lívia, muito boa pergunta. Eu escolhi esse termo, ele não é um termo inventado por mim, ele é cunhado pelo Nassim Taleb, que é um matemático, gestor de risco da Bolsa Norte-Americana, e ele cunhou esse termo para poder descrever uma característica que existe já no mundo, mas que nós não nomeávamos. Então, a gente escuta muito falar sobre resiliência, que é quando um corpo ele sofre um dano e volta ao seu estado normal. Só que existem alguns sistemas no mundo, como por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui do nosso músculo, que quando ele sofre um dano, ele não só volta ao estado normal, como ele cresce ainda maior. Então, os danos controlados tornam esse sistema ainda mais forte. Então, a antifragilidade é disso. É a gente se expor a alguns danos controlados na vida, saindo da nossa zona de conforto, para que a gente cresça ainda mais ao enfrentar esses danos. Esse é o atributo da antifragilidade. Vitor, então conta pra gente, qual que é a ideia central do livro, o que o leitor vai encontrar, qual que é a mensagem, que vai ser passada ali para quem lê. A mensagem é justamente a gente se preparar para poder se beneficiar do caos que é o mundo hoje. A gente vive num mundo, eu cito já no início do meu livro, uma característica do mundo atual que foi dada por Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, que ele diz que nós vivemos em um mundo líquido, onde nós estamos vivendo num mundo onde as mudanças elas são tão intensas que aquilo que hoje era normal para mim, amanhã pode não ser mais, as instituições mudam rapidamente. Diante desse caos, dessa fluidez do mundo, eu decidi escrever um livro da seguinte forma: se eu não consigo prever o que virá, eu consigo me preparar para o que vier. Essa é a mensagem principal do livro. Quando eu não sei se vai chover ou não, eu carrego um guarda-chuva comigo. Essa é a ideia. Ou seja, se eu não sei o que vem pela frente nesse mundo líquido, eu me estruturo para que eu possa enfrentar o que vier. E é isso que propõe o meu livro através de uma metodologia aí de 5 As. Jéssica, quero perguntar aqui para o Vitor. É muito interessante esse conceito, que você traz de antifrágil. Então, assim, aquele que não é antifrágil, eu posso entender que ele é frágil, né? O que contém, qual que é a característica da pessoa que é frágil e que isso não existe na antifrágil? Eu fiquei pensando aqui, eu estou te provocando por isso. Por exemplo, a rigidez, né? Se eu sou uma pessoa muito rígida, acho que só aquilo que vai dar certo, a minha tendência é não me tornar antifrágil, ao contrário, é me tornar frágil, porque ao me deparar com qualquer coisa, se não for daquele jeito, eu desisto, né? Como é
que é isso? Explica um pouquinho para nós, Vitor. Que legal, Lívia. Isso que você falou é muito interessante e é realmente algo que a gente confunde, porque quando a gente lê o termo antifrágil, vem na nossa mente aquela questão de ser forte, ser firme, mas na verdade não é isso. Ser antifrágil não é ser duro, ser robusto, ser imutável. Muito pelo contrário. Todo sistema antifrágil ele precisa assumir a sua vulnerabilidade. Olha que interessante, aí vai isso que você falou. Se eu não assumo a minha vulnerabilidade, se eu não aceito o dano para aprender com ele e voltar ainda mais forte, como o nosso músculo no exemplo que eu dei, eu me torno dúctil, que é um outro termo que é utilizado para uma matéria, e dúctil é algo tão duro, que a qualquer pancadinha que a gente dá, ele quebra por inteiro. E, Vitor, você falou a respeito também dessa metodologia, né, o loop do hábito. Queria que você detalhasse um pouco mais, né, alguns capítulos ali do livro, isso é explicado. Queria que você pudesse também explicar para a gente aqui, o pessoal que está acompanhando o Tom Maior. Legal, Jéssica. O meu livro ele tem 5 As, né, que é sempre a gente se autoliderando, né? Tanto por isso que o nome chama autoliderança antifrágil. Antes de eu liderar alguém, antes de eu tomar algumas decisões, eu preciso me entender, me autoliderar e seguir o meu caminho. Nesses 5 As, que eu chamo de autoconsciência, autorreflexão, autoignição, autorresponsabilidade e autorregulação. Nesses 5 As, dentro de cada um, eu tenho 2 princípios de gerenciamento. E um desses princípios é o gerenciamento de gatilhos, que você bem colocou. Então, para explicar de uma forma bem clara, uma pesquisa feita pela Cornell University, ela estima o seguinte, que nós, adultos, tomamos cerca, em média, 35 mil decisões por dia. São 35 mil decisões por dia. É simplesmente impossível a gente tomar todas essas decisões de forma profundamente consciente. Então, a grande maioria dessas decisões, elas são tomadas inconscientemente. Mas como? Por meio de gatilhos, que é justamente, Jéssica, que você falou no início, né? O gatilho é algo que, quando acionado, desencadeia um processo automático na gente. Então, quem hoje, né? Deixa eu perguntar, né? Quem hoje de manhã levantou e fez as coisas, a gente faz no automático. Quem dirige e vai passar a marcha e tem que pensar para passar a marcha do carro? Ou levanta cedo e vai escovar os dentes e tem que... Não, são todas decisões que acontecem de forma natural, através de gatilhos. Então, nós não precisamos nos aprofundar muito. Gerenciar gatilhos é gerenciar as minhas decisões diárias. E, Vitor, eu fico pensando aqui também a respeito dos líderes, né? A gente está falando aqui do livro, do título, mas não é só para quem é gestor, para quem está liderando a equipe. Isso tem a ver também com o que a gente estava falando no começo sobre o projeto de vida, né? Queria que você falasse um pouquinho também, porque é como se cada um fosse líder também da sua própria vida, né? Acho que é isso também que a gente tem que trazer essa reflexão para quem está acompanhando, né? De pegar, né, essa metodologia, essa reflexão a respeito do gerenciamento dos gatilhos e trazer isso, né, para a vida pessoal, para a tomada de decisões e contribuir para esse processo de liderança individual, né, que cada um deve ter. Sem dúvida, Jéssica. Isso que você falou se resume numa frase de Sócrates, né? Que ele diz assim, que nenhum homem pode liderar outros homens se não aprender a liderar a si mesmo. Ou seja, a gente precisa se entender. E nessa questão do gatilho, uma das coisas que a gente precisa entender é quais são os gatilhos da minha vida que fazem eu ter bons resultados. E quais são, o mais importante, os gatilhos que me levam a não ter bons resultados. Porque criar gatilhos é muito bom para mim, mas eliminar gatilhos que me levam a coisas ruins também é muito bom. Então, eu tenho que analisar tudo isso. Ô, Vitor, aí eu vou puxar a sardinha, Jéssica, aqui também para o quadro Alma em Cura, que é um quadro que a gente tem logo aqui após a entrevista, no primeiro bloco, em que eu estou sempre falando da importância da gente olhar para a nossa história, porque o nosso passado, a forma como a gente foi criada, as memórias que a gente tem são os gatilhos, né? Então, a gente está sempre fazendo esse autoencontro para conseguir esse lugar que você está falando, né? E eu te pergunto assim, qual é a sua visão da tecnologia nesse processo? Porque muito dessa liquidez que o Bauman traz,
a tecnologia faz tudo ficar dessa forma, como você narrou, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente pega esse viés. Mas como usar essa mesma tecnologia a favor de mim mesma, de me tornar antifrágil? Como você vê isso? Porque a gente vive hoje no metaverso, a gente vive hoje, né, no mundo conectado, nesse cybermundo. E aí, como é que faz? Que perguntas excelentes, Lili. Você já faz uma explanação interessantíssima aí a respeito disso, porque é realmente isso. A tecnologia, ela mudou a velocidade e a dinâmica que a gente vive hoje. Eu vou dar um exemplo que eu tirei do meu livro, tá? No meu livro, nessa questão do gatilho, você disse como que eu posso usar a tecnologia a nosso favor diante dessa loucura toda, porque se é ela mesmo que gera essa grande aceleração das coisas. Eu, em um ponto da minha vida, eu estava quase 30 quilos acima do peso. E aí eu precisei fazer alguns exercícios, eu estava já adoecendo e eu queria voltar a fazer exercício físico. Naquele instante que eu precisava, a gente é sempre assim, né? Eu preciso. Então a gente já se empolga, se motiva, compra o tênis novo, Mas quando a gente começa a enfrentar o processo, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. A perna dói, o joelho já não obedece muito. E aí eu comecei a acionar um gatilho na minha cabeça, que era o seguinte: toda vez que eu chegava do trabalho, o que eu pensava? Eu vou ter que correr, minha perna vai doer, eu vou suar. Então, eu assimilava a corrida, o meu exercício físico, a tudo de ruim que eu conseguia observar. A partir daquele momento, eu estava estudando sobre gerenciamento de gatilho e eu entendi como a gente consegue se condicionar e mudar isso. Sabe o que eu fiz? Eu mudei o meu gatilho. Eu comecei a associar a corrida a um podcast. Olha aí a tecnologia, que hoje é tão fácil. Eu baixava o meu podcast preferido e deixava ele todo lá baixado no celular. E eu só ouvia ele no momento em que eu iria correr. Essa era a regra. Então, com uma semana assim, eu comecei a querer chegar em casa e correr para poder ouvir o podcast. Esse era o meu gatilho, o podcast preferido. Eu só ouvia ele quando eu corria. E eu comecei a me empolgar com a corrida. E aí eu comecei a correr até demais, eu cheguei numa média de correr 10 km por dia, para você ter uma ideia. E aí eu consegui usar a tecnologia ao meu favor. Que pensar um pouquinho a respeito quando você falou dos As, né? Tem o A da autoconsciência. Acho que é esse o processo, né? De você ter a sua consciência ali e saber, então, usar os gatilhos a seu favor, como você acabou de compartilhar aqui pra gente. Mas para cada pessoa isso vai ser diferente, não é mesmo, Victor? Como que a pessoa pode, né, ter ali um auxílio, né, desenvolver essa autoconsciência também para desenvolver o seu próprio projeto de vida, né, passar por essa jornada, por todo esse processo também na hora de gerenciar esses gatilhos? Ô, Jéssica, você falou uma coisa que é muito verdade, né? Cada um é um, e é por isso que a autoconsciência ela é extremamente importante, porque eu preciso conhecer quais são, antes de tudo, né? Antes de eu decidir tomar as minhas decisões, gerenciar os meus gatilhos, eu preciso entender quem eu sou, quais são as minhas forças, quais são os meus potenciais. Então, deixa eu te dar um exemplo. Tem coisas que a gente acha que não é bom em nós, porque as pessoas acabam reprovando, mas isso é só porque a gente está posicionado no lugar errado. Vou dar um exemplo para ficar bem claro, que é o do Winston Churchill, que eu cito no meu livro, eu adoro. O Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, quando ele se candidatou, antes de ser o primeiro-ministro, o adversário dele era um político muito tranquilo, que a campanha dele dizia o seguinte: Hitler só precisa de uma conversa. Se eu ganhar, vou sentar com o Hitler numa mesa, vamos conversar e nós vamos acabar com a guerra. O Winston Churchill era um paranoico. Se você for ler a história dele, ele era paranoico. Mas a paranoia dele, no momento certo, histórico, aplicado da forma certa, serviu como uma força para ele. E ele venceu a guerra, ainda bem. Victor, é isso, né? Oi, Lívia, fica à vontade. Eu ia te perguntar se dá tempo de mais uma. Dá mais uma. Tá, não é só sobre os danos controláveis, né, Victor, que você falou, né? O antifrágil é a pessoa que se expõe a danos controláveis para crescer com eles, né? Ela volta e volta ainda mais firme, mais resistente, maduro com aquela revés que atravessou. Como é que
é isso de se expor a danos controláveis? Porque, em teoria, todo mundo quer se garantir no que é seguro, né? A nossa mente, nosso psiquismo funciona assim. Como é que faz para se expor a danos controláveis? Muito interessante. Eu costumo utilizar uma ferramenta que está no meu livro também, que é posicionar-se naquele momento de uma decisão entre credor e devedor. Quando você consegue entender que toda decisão que você toma na vida, você está se posicionando ou como credor ou como devedor, isso te ajuda a se expor a alguns danos hoje para se beneficiar de um benefício futuro. Vou dar um exemplo de novo, né, que eu gosto de exemplificar sempre. Eu queria, como eu disse, né, perder os pesos que eu estava a mais. Toda vez que eu tinha que decidir, e um colega meu me ligava para comer um hambúrguer, eu tinha que, naquele momento, me posicionar ou como credor ou como devedor. O que seria isso? Se eu fosse comer o hambúrguer com ele, eu abriria a mão da academia e da minha corrida, e eu me posicionaria como um devedor no futuro. Porque eu comeria o lanche, mas eu ia dever isso lá no futuro. Eu ia ter que malhar um pouco mais, deixar de comer outras coisas. Mas quando eu decidia falar não e ir para a academia me expondo a algo desconfortável naquele momento, eu me colocava como um credor. Porque lá no futuro eu ia me beneficiar da saúde melhor. É isso, Vitor. Muito obrigada, viu, pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Onde, né, também o pessoal pode encontrar o livro, né? Quem quiser interesse, saber um pouco mais sobre esse assunto, onde ele está disponível também. Ô, Jéssica, legal demais você perguntar isso. Ele está disponível em todos os grandes e-markets do Brasil, nas grandes livrarias também. É só entrar lá, escrever Autoliderança Antifrágil. A Amazon hoje é onde você encontra com o frete mais rápido de entrega. E para quem quiser, eu queria deixar aqui o meu Instagram, porque é o seguinte, o meu Instagram ele é Victor Almeida Moreira, @Victor Almeida Moreira. Quem entrar lá, na bio do meu Instagram, tem um link que vai te levar para baixar um e-book gratuito, com um resumo desses 5 As e dos gerenciamentos, inclusive de gatilho. Baixe esse e-book, se interessar, lá está o caminho para a compra do livro também. Muito obrigada ao Victor Almeida, conversando com a gente aqui no Tom Maior, autor do livro Autoliderança Antifrágil. Olha só, a íntegra desta entrevista você vai poder conferir acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora aqui no Tom Maior, vamos seguir com esse momento aqui de reflexão, troca de ideias. Vamos chamar aqui o nosso quadro Alma em Cura.